Buenas! Nessa sessão a gente vai falar sobre a análise horizontal. Em outro vídeo a gente já falamos da análise vertical. A análise vertical, a grande importância dela é mostrar para a gente, dentre as várias contas do balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, quais são as mais relevantes que a gente deve focar, que a gente vai usar inclusive isso para fazer projeções, por exemplo. E na análise horizontal, qual que é a ideia? É para ver o comportamento de cada uma das contas das demonstrações financeiras no decorrer do tempo. Por isso, horizontal. Então, a gente tem cada uma das contas das demonstrações financeiras aí no tempo e aí a gente vai ver como elas estão se comportando. Estão aumentando, estão diminuindo e como isso está progredindo. Análise horizontal a gente vai encontrar de várias formas por aí. Um dos jeitos que se faz é comparar um ano contra o outro. Outro jeito que se faz é ver como que foi a variação sempre em relação a uma determinada data base, uma data de referência, que aí cada um escolhe, aí depende do objetivo da sua análise. E alguns trabalham com percentuais, alguns trabalham com números índices. Então, número índice você escolhe uma determinada data como base 100, por exemplo, pode ser base 1000, 5000, você escolhe o número índice, e aí vai construindo essas variações de um ano para o outro, ou relação um ano em relação ao outro. Por isso, inclusive, na hora de olhar a análise horizontal, é bom entender como que ela foi construída antes de já sair fazendo análise e interpretando os dados. A análise horizontal, ela complementa a análise vertical justamente para a gente ver como que está sendo o desenvolvimento, o crescimento das contas no decorrer do tempo. E aí a gente já começa a ver um determinado padrão que está acontecendo, ou mudanças de padrão que estão acontecendo com a empresa no decorrer do tempo. Vamos ver então no Excel como calcular a análise horizontal das maneiras diferentes. Eu usei como base a planilha que eu baixei do site de relações com o investidor do Grupo Pão de Açúcar, do GPA. Então, vamos lá para o Excel para ver como funciona. Então, aqui nós estamos com a planilha. Vocês estão vendo os dados de cada uma das contas aqui do ativo. Logo mais abaixo tem o passivo também, passivo e o patrimônio líquido. No decorrer do tempo, então do terceiro trimestre de 2020, aí voltando aqui para o primeiro trimestre de 2018. Depois a gente vai ver também aqui na demonstração de resultados, como montar a análise horizontal, e vamos ver que é de maneira similar, que a gente tem tanto de jeito do outro. Então, vou começar aqui com o balanço patrimonial. E aí, a minha base, eu vou usar aqui o primeiro trimestre de 2018. E a partir dele aqui, eu vou colocar as variações. Então, vou marcar aqui, ó. Começa aqui do segundo trimestre de 2018. Como que eu vou calcular isso daqui? Pego esse crescimento, ou melhor, o valor do segundo trimestre, divido pelo valor do primeiro trimestre, e aí subtraio 1. Então, vocês estão vendo aqui. Então, teve uma variação de 9,7% do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2018. Aliás, eu nem precisaria colocar os dados aqui do primeiro trimestre de 2018, que ele vai ser a base 100 para cada uma das contas que nós temos. E aí, eu posso, arrastando aqui os números, então, vocês estão vendo, e eu estou vendo aqui o crescimento, e dessa maneira aqui que eu montei, eu estou olhando sempre um ano contra o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, estou olhando o terceiro trimestre de 2018 contra o segundo trimestre de 2018. Então, essa é uma forma a gente montar a análise horizontal. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no cantinho. E aí a gente já vê
Vocês estão vendo até que dá umas mensagens de erros em algumas contas, porque não tem os dados aí, quer dizer, na verdade o valor era 0, então a análise é ali para aquele item. Mas aí a gente começa a ver algumas variações aqui interessantes. Então, veja que o ativo circulante ele caiu do primeiro trimestre de 2018 para o segundo trimestre de 2018, depois subiu, continuou subindo um pouco mais, aí despencou no segundo trimestre de 2019, deu um baita salto no terceiro trimestre. Veja que não, assim, a gente tem variações bastante grandes dessas contas, em especial, que a gente pode olhar aqui, foi a variação do caixa, do contas a receber, também teve grandes variações de um período para o outro. A gente pode também utilizar, para ver essas variações, aquele recurso. Então, eu marco aqui a região e vou clicar aqui na formatação condicional e aí eu vou marcar, vou escolher essa aqui, que as variações positivas vão ficar com o verde mais escuro e as variações negativas com o vermelho. E aí a gente consegue olhar justamente, olha, onde teve as maiores quedas e as maiores altas dentro de cada período. Vamos entender o seguinte, a análise horizontal, assim como a análise vertical, elas ajudam a gente a olhar, olha, o que aconteceu de diferente, e vamos tentar estudar um pouco mais o que aconteceu, por exemplo, nesse quarto trimestre, que deu esse salto aqui no contas a receber. E aí tentar entender qual que é a origem daquilo. Interessante que a gente teve também uma grande alta dos investimentos nesse quarto trimestre. Então, isso pode ser um reflexo de uma fusão que aconteceu, uma aquisição que o GPA fez naquele período. Agora eu vou fazer o mesmo... Deixa eu voltar para trás, um Ctrl Z aqui. Agora, eu vou construir isso como um número índice. Então, vou mudar aqui, inclusive aqui a formatação. Vou tirar aqui, transformar aqui de percentual. Formatar as células aqui. Então, quero transformar em número, com 2 casas depois da vírgula, por um separador aqui de milhar. Só, pronto. Então, aqui na data 1, eu vou colocar tudo como base 100. Pronto, repito aqui o número. E agora, eu pego esse número índice, que vocês estão vendo, e multiplico pela variação, que vai ser aqui, ó, o ativo circulante. Nesse caso que eu comecei, o ativo circulante de 2018 sobre o ativo circulante do primeiro trimestre de 2018. Então, dou Enter aqui. E aí, eu vou copiar aqui, puxando para os outros trimestres. Pronto. E aí é só dar 2 cliques para ir. E aí a gente vê, olha, o ativo circulante, ele começou aqui com o índice 100, caiu para 90, depois foi subindo, até ele chegar aqui a 60, nessa data aqui, no terceiro trimestre de 2020. O que a gente pode ver aí é o seguinte, olha, o saldo do ativo circulante no primeiro trimestre de 2018 era 34 bilhões de reais, e aqui ele caiu para 20 bilhões, ou seja, ele está representando, se a gente fizer a conta aqui, só para vocês verem, olha aqui, ó, o ativo circulante no terceiro trimestre de 2018, se eu pegar esse saldo dele, que era 20 milhões, e dividir pelo 34, que é a nossa base 100, então, deixa eu formatar aqui, tá aí, 60,19. Ou seja, quando eu transformo aqui com o número índice, eu estou vendo, olha, o quanto
o nosso ativo circulante, nesse caso, representa em relação à nossa base. Então, olha, o nosso ativo circulante no terceiro trimestre de 2020, ele é 60% do que era no primeiro trimestre de 2018. Foi que a gente viu até quando eu fiz a conta aqui, que eram 20 bilhões sobre 34 bilhões. E o legal do número índice é isso. Então, o ativo circulante, ele cresceu, aliás, ele caiu bastante. E por que caiu bastante? Ele estava inflado no começo, aqui, por causa desses ativos disponíveis para venda. E quando eles foram caindo, praticamente para zero aqui, e eles que acabaram inflando o nosso ativo circulante. E aí a gente começa justamente nessa análise horizontal a entender todo esse comportamento. Então, olha, eu tinha um ativo circulante que caiu 40% aproximadamente, que eu vejo aqui, e agora, olhando cada um deles, eu vejo qual deles aumentou ou diminuiu. Veja que, por exemplo, contas a receber eu consegui reduzir, o estoque dobrou de tamanho, o caixa equivalente caixa multiplicou por 4, mas o ativo disponível para venda despencou e ele era o grande responsável pelo ativo circulante tão alto no começo de 2018, que é o que a gente está vendo aqui. Do total de 34 bilhões, 26 bilhões era o ativo disponível à venda, que ele foi, como que a gente pode ver aqui, foi vendido no decorrer aqui de 2018 para 2019. Então, vejo que essa é uma das vantagens da análise horizontal, a gente entender todo esse deslocamento. Veja que ele não vai dizer para a gente qual que é a conta mais relevante. Para isso, a análise vertical é usada. Mas ele vai dar a evolução das contas e a gente pode entender esse comportamento e a gente pode tentar entender o padrão aqui da gestão que está acontecendo dentro da empresa. Dentro da DRE, a mesma coisa. A gente procede da mesma forma, também estipulando uma base 100. Então, aqui vou colocar, por exemplo, aqui na base 100. Deixa eu mudar aqui a formatação. Então, mudar aqui para número. Muda aqui para número, duas casas, separador, pronto. Muda aqui para base 100, no primeiro trimestre de 2018, e aí, a partir disso, pega esse 100 e multiplica pela variação aqui, o 2018 sobre segundo trimestre de 2018 sobre primeiro trimestre de 2018. Pronto. E aí é só pegar esse número índice e variando. Só precisa tomar cuidado aqui, nesses meus dados, eu tenho esses anos completos aqui de 2018 e 2019. Então, não somente os trimestres. Então, eu vou apagar esses anos aqui, 2018 e 2019, para a gente não ter que ficar recalculando as fórmulas aqui. Também vou apagar aqui. Marco as duas colunas, clico no lado direito, clica lá em excluir, pronto. E agora eu posso puxar aqui Ctrl C, puxo aqui para o terceiro trimestre, Ctrl V, está aqui. Aumentar, aqui, aliás, diminuir o tamanho da letra para a gente ver aqui todos os períodos. E esse daqui, aumentar um pouco, pronto. Então, a gente está vendo aqui, o terceiro trimestre de 2020, as receitas cresceram 87, então, aqui em número índice, eles estão com o número índice de 187 contra a base 100, que é o primeiro trimestre de 2018, ou seja, as receitas cresceram 87%. O custo da mercadoria vendida também cresceu 189, isso quer dizer que o lucro não vai crescer na mesma velocidade. Ele caiu aqui, a depreciação da logística mais que dobrou nesse período, e aí
a gente vai continuando nessa análise. Então, apesar da receita ter crescido de 187 aqui, o lucro líquido da companhia cresceu 172 dentro desse período. Em relação, nesse trimestre, em relação ao primeiro trimestre de 2018. Muito bom, pessoal. Essa é a análise horizontal. Novamente, ela complementa a análise vertical e a gente deve olhar para as duas coisas justamente antes de fazer algum orçamento, alguma análise, para entender não somente, no caso da análise vertical, a importância das contas, mas usando a análise horizontal para ver o comportamento delas no decorrer do tempo. Isso é muito importante, porque na hora que a gente vai fazer projeções, eu quero saber, por exemplo, identificar algum padrão, algum ciclo de negócios, alguma mudança no comportamento da empresa. Então, a empresa era mais imobilizada e começou a se desfazer de determinados ativos. Então, na hora que eu vou fazer um plano, um valuation, eu preciso dessas informações para fazer boas projeções aí para o futuro. Tá bom? Até mais!